Vou contar uma coisa pra você. Eu e esse cara aqui, a gente tá construindo uma casa financiada pra venda. É um laboratório que a gente tá praticando no nosso escritório. E agora, na reta final, a gente ficou com uma dúvida: se vale a pena a gente investir em imóveis planejados. Fala, galera! Eu sou o Caio Guedes. E eu sou o Guilherme Bissoli. Vamos para mais um podcast Café com Arquitetura, onde a gente vai explorar o seguinte tema. Você sabia que você pode investir em imóveis planejados tendo essa mentalidade de investir na sua construção? É isso aí. Será que os móveis planejados vai aumentar o custo do seu produto ou vai fazer com que o seu produto fique mais valioso? Assista nesse podcast. Com o Fabiano Destro. É isso aí. Valeu, galera. Muito bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado mais uma vez por Eu estar que aqui agradeço. para falar de um novo assunto. E eu vou começar com um exemplo que a gente trouxe na abertura, inclusive. Eu e Gui, a gente constrói casas para venda também como investimento. Sim. E a gente tá finalizando agora uma casa, que inclusive vai ter a série dela no nosso canal. Pra quem tá assistindo a gente aí, fiquem atentos. Já tem a série dela. Já tem, tá rolando. É Casa do Arquiteto Compra e Venda. Tá bem legal, tá no 4º ou 5º episódio. Vai ter um episódio final, provavelmente, que vai mostrar se a gente colocar os móveis. Sim. E a dúvida é, vale a pena em casas para venda, em casas para investimento, que a gente constrói para investir, colocar os móveis planejados? Ah, legal. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, Obrigado. da gente poder expor esse tipo de negócio, porque pelo meu tempo de experiência com móveis planejados, esse é o melhor modelo que tem para negociação de casas, né? A gente já vem fazendo um trabalho há bastante tempo com os investidores, empreendedores, construtores, de fazer todo o planejado da casa ou alguma parte para poder ter um atrativo maior na casa, né? Para poder ter um atrativo melhor, para que o cliente, quando for comprar a casa, ele tenha uma dor a menos, né? O que a gente entende? A gente entende que toda compra de imóvel existe algumas dores após a escolha dele, né? E a maior dor hoje do cliente comprador é conseguir executar um projeto, elaborar o projeto, cotar esses projetos em algumas lojas e montar na casa dele. Isso dá um delay alto, Total. né? De que ele compra a casa até entrar, né? Até entrar. E qual que é a expectativa de um comprador? É entrar dentro da casa. E aí ele fica em duas linhas. A primeira, compra uma casa usada, pronta, ou compra uma casa nova. A casa usada vai dar para ele esse conforto maior, e em contrapartida ele está com uma casa ultrapassada, com móveis que talvez ele não tenha gostado, mais antigos, né? Que já não tem mais garantia, casa com mais de 10 anos. E eu comprando uma casa nova, eu tenho outras dores. Que eu tenho que escolher todos planejados, preciso escolher vidro para box, preciso escolher às vezes até a parte de torneiras, né? Que às vezes a casa não tem. O que a gente faz? Qual que é o modelo que a gente entende que é o melhor para o investidor? É colocar os móveis dentro da casa. Por um motivo muito simples. Uma grande maioria do comprador do imóvel de Sorocaba, ele não é local, ele é de fora. E essa dificuldade que ele tem de conhecer um fornecedor, de cotar alguns orçamentos. Ele, às vezes, por exemplo, é um empresário, é um executivo, é um médico, seja o que for. Não tem Lá tempo. na região dele, ele não tem tempo de ficar rodando na cidade para fazer orçamento, porque móveis planejados demora bastante para você orçar, para você fazer o projeto dentro do que você está imaginando, para escolher um fornecedor, para saber se esse fornecedor é um fornecedor sério. Perfeito. Então, qual que é a maior dica que a gente tem aí, que a gente dá? O fornecedor já está sendo escolhido pelo empreendedor. Então, ele é uma pessoa de confiança, primeiro ponto. Segundo ponto, o projeto já está previamente escolhido. Então, ele já vai entrar na casa, ele já escolheu a casa e escolheu o projeto que ele gostaria de ter. Perfeito. Claro que a gente faz um trabalho com os nossos arquitetos que seja um projeto que agrade a uma grande maioria. Seja uma coisa atual, moderna, funcional. E aí, o cliente ele entra na casa que está vazia, crua. Ele fala, puxa vida, minha mulher tem que vir para cá, mas ela tem que cuidar das crianças para a escola. E aí as crianças estão matriculadas na minha escola lá em São Paulo, eu tenho que trabalhar aqui, eu preciso às vezes, eu já vi casos de a esposa vir para cá, alugar um local,
ou um hotel para rodar na cidade para executar projeto, fazer orçamento, finalizar. Mas isso tem um delay normalmente de 90 dias. E não é o tempo que a pessoa precisa, que tem. Sim, Ela precisa de menos tempo para poder mudar, porque ela tem urgência. sim. Então, o planejado, ele ajuda muito nisso. Ele facilita, mas facilita muito a vida do comprador. Vamos virar a mesa aqui, vamos falar agora como investidor, porque você está Tá. falando na parte do vendedor, que é bom para vendas, né? Sim, sim, sim. E agora, como investidor, a primeira dúvida que eu trago aqui é sobre bitributação. Tá. Eu vou comprar os móveis planejados com você. Eu vou colocar os móveis. Eu vou aumentar o meu custo. Quando eu for vender Sim. essa casa, claro que eu posso declarar com um custo maior também, né? Mas eu vou pagar 15% em cima do meu lucro. Isso. Às vezes, o investidor ele faz a conta que eu vou colocar 50 mil, 100 mil os móveis e vou vender por 50 mil, 100 mil a mais, ou coloco uma margem Isso. ali que o certo seria por conta dos 15%. Sim. Existe alguma estratégia comercial que você trabalha com os investidores para que a gente não tenha que pagar, por exemplo, essa bitributação? Seria isso, mais ou menos? É mais ou menos. Na verdade, assim, a gente tem que pagar o imposto de tudo que a gente ganhou. Isso é normal, acontece. Mas o item imóveis planejados, ele vai entrar como custo da casa. Por exemplo, a casa custou X mil reais, Sim. mais X mil reais de planejado. Então, esse item, ele já está sendo tributado pelo fornecedor, que somos nós. Perfeito. Então, na hora que ele vai pagar os 15%, 10%, às vezes 7%, eu não sei, depende muito do tipo de empresa que está fazendo o trabalho lá. No nosso caso, CPF, porque a gente está fazendo a casa financiada. Vamos Seria os imaginar pelo 15% do lucro CPF, que são imobiliário. os 15%. Então, você vai pagar o lucro imobiliário da diferença mesmo, não do valor total. Ah, mas aí eu ganharia mais X quando eu colocasse os móveis. Ok, mas isso é justo pagar o imposto por isso. Sim. Agora, o custo do produto que colocou dentro da sua casa, ele entra como uma nota fiscal, entra como custo, já não precisa tributar ele. E se eu comprar os móveis planejados parcelado? E eu vendi a casa na minha primeira parcela, ou terceira parcela. Ok. Fiz em 24 vezes aí com Sim. você. Sim. Eu posso transferir essas parcelas? Pode. Mas como se trata, no caso de pessoa física, a transferência da parcela fica um pouco mais complexa. Certo. Porque eu preciso fazer um novo trabalho de financiamento, de parcelamento, no caso, para o cliente, o terceiro, né? Sim. Vai existir uma avaliação, etc e tal. Mas no meu caso, como nós trabalhamos com financiamento próprio, é só a gente fazer a transferência de CPF. Tá? Você faz Sim. uma autorização, o cliente assina uma autorização de compra novamente e a compra fica transferida para o novo cliente. Quando se trata de alguma venda linkada a banco, porque não é o nosso caso, mas Sim. quando se trata de uma venda linkada a banco, o banco não deixa fazer essa mudança. Que legal. Tá? Mas no nosso caso é tranquilo. Exemplo, a tua empresa, ou você como pessoa física, Sim. vendeu. Pagou em 24 vezes, pagou a primeira parcela e o cliente vai assumir o final. Perfeito. A gente faz um adendo de contrato e já coloca o nome dele para poder rodar. Isso também trata de uma forma mais tranquila também com relação ao custo operacional. Exato, no meu lucro, né? Porque daí eu Exato. só transfiro para ele o quanto que eu estou devendo para você Exato. e eu não vou pagar 15% em cima. Pra ficar bem claro pra quem nos assiste, é porque esse valor dos móveis não entra como valor total da casa, né? É um valor à parte. Ele que- entra no valor total da venda. da venda, mas não da Mas casa. esse é o problema. Quando a gente tem o valor total da venda, os móveis planejados, a gente paga 15% em cima do lucro imobiliário. Então, quando a gente também descarta esse valor final de venda, a gente não está Isso. pagando 15% em cima sobre os móveis planejados. Perfeito. Mas assim, o lucro imobiliário, ele Mas me corrija se eu estiver errado, por favor. É. Você tem muito mais expertise, por isso que você está aqui na minha frente. legal. O lucro imobiliário, ele é calculado pela diferença de Uhum. tudo que você investiu na casa, incluindo Uhum. móveis planejados, e o valor final, Isso. ok? Então, exemplo, vou falar um valor rasteiro. Se a casa custou 1 milhão, você me vendeu por 1.300.000. Você vai pagar lucro imobiliário sobre os 300, ok? Perfeito. Se a casa custou 1.100.000 e você vai vender por 1,5 milhão, porque agora a casa tem mais valor. Isso aí a gente também dá oportunidade para o empreendedor, tá? Porque o custo do móvel para o empreendedor não é um custo final.
Tá? Perfeito. Como ele é empreendedor, é um parceiro, a gente coloca um custo menor. Então, exemplo, a casa custou 1.100.000 e foi vendido a 1,5 milhão, o valor que vai se pagar de imposto sobre o lucro imobiliário é a diferença de 400. É. Paga um pouquinho Perfeito. a mais, automaticamente tem o lucro, mas é justo, tem o lucro, tem que ser recebido. A Você única paga. coisa que a gente está apontando é que talvez se a gente compra parcelado e o cliente que compra a casa vai assumir as parcelas, esse valor dos móveis não vai entrar no valor de venda da casa. Para o cliente. Isso. O que a gente faz? A gente pega a parte paga pelo empreendedor, faz a nota fiscal, e a parte que não foi paga por ele vai ser uma nota fiscal emitida para o novo CPF. Perfeito. Porque é o novo CPF que está assumindo É isso. De a- qualquer o forma, o rolê. imposto vai ser pago, mas Vai. é uma forma de a gente conseguir ajustar as balanças, né? Tanto Exato. para a gente que está investindo no imóvel, para já sanar essa dor do cliente que vai Isso. comprar, ter os móveis resolvido, Isso. vai resolver a dor do cliente Isso. e a gente tem os impostos pagos, todo mundo. Exato. É. E ajusta nessa matemática o valor do mercado, porque às vezes a gente tem que colocar um valor a mais por conta da diferença dos 15 que a gente vai pagar sobre o lucro, Isso. para que pague o valor do investimento. É. E daí, se realmente for lançada a nota desse custo no nome do cliente que comprou, Isso. a gente já não vai pagar 15% em cima desse custo, né, dessa diferença. É isso? Exatamente, exatamente. Você vai pagar o custo referente ao valor que você pagou. A gente parou na terceira parcela, porque dali o CPF terceiro vai assumir. Sim. Então, o custo será emitido uma nota fiscal dentro dessas 3 parcelas, se faz um adendo de contrato e joga uma nota fiscal para o novo proprietário. Perfeito. Aí você já está livre, a nota fiscal está para ele, ele vai ter o custo da casa dele. Perfeito. Né? Agora, existe uma verdade aí que tem que ser bem dita. Hoje, o maior recurso é o tempo. É o tempo. É o tempo. Você não consegue performar algo com rapidez, tanto de quem está empreendendo, como de quem está comprando, sem acelerar esse tempo. E como que a gente acelera esse tempo? Colocando os móveis na casa. Sim, perfeito. Você imagina que a pessoa, às vezes, tem 2 meses, por exemplo, para esperar, ou 90 dias para todo o processo. 90 dias hoje é muito tempo. Perfeito. Você está colocando desse ponto de vista, né, de quem vai esperar para depois que comprou a casa fazer os móveis e cotar os móveis e colocar os móveis. É. Mas também tem um outro lado. Para quem construiu a casa, se demorar 3 meses para vender, 4 meses para vender, 5 meses para vender, porque não é uma casa atrativa, Sim. você tem todo o custo do imóvel durante esse tempo todo e vai Exatamente. diminuindo sua margem de lucro. Exato. Por isso que eu digo que é o tempo do empreendedor e o tempo do comprador. cliente. Né? Assim, a gente pensa, mas puxa, mas eu prefiro ter um custo menor porque eu fico mais, tenho eu fico mais competitivo. Legal, ok. Só que será que essa competição é saudável para você na linha do tempo? Será que é comparar cadeira com sapato? Uma casa construída sem móveis e uma casa construída com móveis? São coisas Isso. diferentes. Eu até colocaria uma outra pergunta para você, porque no podcast anterior, quem não assistiu, inclusive, assista Professor das Obras e Daiane Cardoso, que ela falou sobre financiamento imobiliário. Eu dei um exemplo que é o seguinte: para o cara que constrói, investe em construção para venda, ele vai também investir num determinado público, numa determinada faixa. Sim. Ou seja, ele pode construir uma casa num terreno de 7 por 25, ou ele pode construir uma casa num terreno de 500 metros quadrados, de 1.000 metros quadrados. Existe diferença para você que trabalha com móveis dentre esses públicos? Ou seja, para casas menores talvez não faça tanta diferença assim ter ou não um móvel planejado. Mas para casas a partir de 250 metros quadrados, 300 metros quadrados, você percebe a diferença? Exatamente isso. O padrão, ele faz toda a diferença, tá? Porque a gente, na verdade, quando a gente investe para vender, a gente está preocupado com quem vai comprar, né? Essa pessoa que vai comprar, se ela compra num imóvel com custo baixo, ela pode, por exemplo, eventualmente não colocar os móveis dentro da casa, pegar o que ela tem já. Perfeito. Porque isso aí, hoje não existe muito isso para alto padrão. Mas no baixo padrão,
existia muito, né? Sim. Ah, eu vou mudar de casa. Pede um Leva. montador lá, o montador desmonta o Sim. armário do dormitório, desmonta o armário da cozinha, que era aqueles Itatiaia, que era móvel metálico, né? Uhum. Embala lá mais ou menos com tal e leva para casa nova. Ok. No decorrer do tempo, a pessoa vai fazendo as mudanças da casa dela Sim. para deixar num padrão legal. Agora, quando você pensa no alto padrão, é mais complicado. Perfeito. Porque a pessoa quer entrar na casa pronta. A pessoa tem a necessidade de entrar na casa pronta. E ela tem condições de fazer isso. Sim. E a casa que ela vendeu também ela está deixando pronta lá para o Sim. novo proprietário. E a casa de alto padrão tem um quê que é personalizável. Ela geralmente é muito Sim. personalizada. Ou seja, Exato. os móveis planejados são feitos sob medida para aquela Para casa. aquela casa. Né? Então eu gosto sempre de dizer o seguinte: a casa foi elaborada por um arquiteto, primeiro ponto. Segundo ponto, está dentro de um condomínio fechado, de um padrão aí de 200 metros para cima? Segundo ponto positivo. Terceiro ponto, qual que é o cliente que eu quero atingir? Perfeito. Qual que é o cliente que eu quero atingir? Esse cliente, ele vai querer se preocupar com os móveis planejados? Ele vai ter esse tempo? Ele vai conseguir fazer isso? Normalmente não. Normalmente ele quer a casa pronta. E eu digo mais, o móvel planejado é o primeiro item. Quando vai se aumentando o padrão, tá? Para casa de 300, de 400, de 500, de 600 metros, vai se aumentando também a quantidade de itens que você tem que deixar pronto na casa. Móveis soltos, ar-condicionado, TV, todos os eletrodomésticos, né? Cortinas. Tapetes. É claro que aí vai ter que ter um feeling muito mais apurado, porque você tem que acertar muito Sim. o que você vai oferecer para o seu novo cliente. Porque, por exemplo, tem cliente que gosta de tapete felpudo vermelho. Outro vai gostar de tapete de rasteiro bege. É mais complicado. Mas o básico, que é onde incorpora, é o planejado hoje, até hoje, sem menor dúvida, né? Vamos desenhar um produto, então. Uma casa de 200, uma média de 200, 250, 260, que é o nosso. Tá. O que a gente faria? Vou trazer um pouco da minha preocupação. Por exemplo, quartos. Eu não sei se vai ser uma criança, um adolescente, vai ser menino ou menina. Eu entendo que esse é um produto muito diferente de construir uma casa para alugar e colocar os móveis lá genéricos para que a pessoa adapte a isso. Então, quando você vai comprar uma casa dessa metragem, aqui em Sorocaba já é um investimento alto, então vai ter uma personalização para os filhos. Quando se trata ali de um quarto do casal, que é o nosso caso, um closet é muito simples pensar, né? Mais um quarto de criança é muito difícil, né? Qual que seria esse desenho, né? Dentro, você tem uma tabela, ó, geralmente essas casas que a gente faz áreas molhadas, banheiros, não faz os quartos, faz só o casal, como que... Normalmente eu não deixo o empreendedor ir até o fim da casa. Eu acho bem arriscado. Claro que tem empreendedores que vão até o final, porque ele tem mais ou menos o desenho do comprador. Mas nesse produto eles vão até o final? Desculpa Não, te interromper. 250, desculpa, né? Tá, Vamos e pensar no 250 250 hoje, né? isso. Esse produto a gente reduz. Porque às vezes é um casal novo que não tem filhos, aí ele vai querer um dormitório para fazer um escritório para o marido, um dormitório para fazer escritório para a esposa. Às vezes eles gostam de trabalhar separado, já aconteceu muito conosco, Sim. né? Ainda mais que você cenário home E um office. dormitório livre porque vai chegar um bebê, Sim. tá? E aí, o que a gente normalmente aconselha? Nunca entrar com todos os móveis na casa, principalmente porque, para nós, como revendedores do móvel, é importante a gente deixar o móvel da forma exata que o cliente quer utilizar, tá? Então, e também de forma que consiga facilitar a vida do vendedor. Você imagina, por exemplo, o Guilherme, que tem uma filha só, ele entrar numa casa que tenha 3 dormitórios ou 4 dormitórios, seja como for, todos eles mobiliados, com cama de casal, com metalão preto. Você fala, puxa, mas é uma menina. Não é o produto para mim, né? Ela não quer, ela não gostaria. Filha, o que você achou desse dormitório? Ai, pai, não gostei. Ai, esse aqui também não. Pronto, estragou a venda. Sim. Então, o que a gente normalmente aconselha? Cozinha bem feita. Todo cliente quer uma cozinha bem feita.
a esposa normalmente. Área gourmet, bem feita, bem Sim. bonita, porque toda a família gosta de área gourmet bonita, Sim. inclusive o marido. Sim. Áreas molhadas, banheiros, todos, porque banheiro vai ser um armário embaixo da pedra, ok, Sim. legal. Closet, um closet bacana, Sim. porque a esposa quer chegar no ambiente e já colocar as coisas dela. E o quarto casal, bacana, porque lá vai ter que ter uma cama de casal. Cabeceira, criado Cabeceira, tudo mudo. certinho para colocar uma É. cama lá e a pessoa utilizar um painel de TV na frente, tudo ok. Sim. Aí a gente vai pensar junto com o novo cliente os outros ambientes. Sim. Esse novo cliente, às vezes, existe nesse caminho entre a escolha do imóvel e a assinatura de contrato um delay de 30 a 40 dias. É o tempo que a gente consegue resolver tudo, porque a gente já vai estar com o projeto pronto. Sim. O cliente chega na loja, a gente já vai ter os modelos. Olha, para a casa que nós fizemos para o Guilherme, para o Caio, da Guedes Bissoli, existem 2 modelos de dormitório. Tem esse modelo. Pá, pá, pá. Ok, aqui muda a cor. Olha, minha filha, o que você achou? Ah, põe vidro? Não? Ah, legal. Filho, e aí, o que você acha? Põe uma mesa gamer para você? Ó, legal, ótimo. Ah, que bacana, tal. Perfeito. Já está tudo meio que pronto e a gente consegue confeccionar e ainda ganha o tempo, porque a gente tem a oportunidade de mostrar um novo projeto, vender esse novo projeto para o novo cliente e também nós temos o tempo, que é o tempo entre ver o imóvel e a assinatura do contrato, que normalmente a gente entende que dá de 30 a 45 dias. Entendi. Então, por exemplo, o quarto dos filhos seria um item personalizado com você nesse tempo da assinatura do contrato. Até entra na casa. É Que importante. legal. É importante, porque a gente não sabe qual vai ser a surpresa, né? Sim. Qual é o cliente? Olha, eu trabalho com TI. Eu preciso de uma baita de uma sala, um quarto, na verdade, Aham. para eu poder trabalhar com 3, 4, 5 telas, com o teto escuro, com Sim. os móveis escuros e tal. Olha, eu Sim. trabalho com gamer. Eu preciso ter Tá. um quarto aqui com acústica e tal. Então a gente consegue manipular dentro desse prazo. De vendedor para de vendedor para vendedor, agora com o pensamento de investidor. Existe uma média de investimento de custo, né, para cada dormitório de filhos, do filho. Por Ó, exemplo, se ele me perguntar, mas quanto que eu vou gastar mais para terminar a casa? Ó, são 3 quartos aqui, fica 10 mil cada um, 30 mil reais. Você tem mais ou menos, por exemplo, se ele me perguntar, eu tenho que ter um pitch lá de sim, resposta. sim. Olha, eu gosto de falar sempre por porcentagem do valor do imóvel, tá? Então, exemplo, eu vou dar um número raso aqui. Um imóvel que custa 2 milhões, vamos pensar em 1 milhão, que é ficar fácil de calcular. 1 milhão, normalmente, o investidor investe mais 50 mil reais, tá? Então, 1 milhão, 5% ele coloca no básico, tá? Certo. Agora, a porcentagem do investimento posterior a isso é bem complicado, porque vai depender muito do que o cliente quer fazer dentro da casa dele. Sim. Uma casa desse padrão, eu falei 1 milhão, mas vamos pensar 2 vezes isso, né? Ou 1,5 milhão, uma 1 casa de milhão e meio, 250, vamos pensar em é. 70, 75 mil, que são 5% do valor. Essa casa ainda existe possibilidade de diminuir, tá? Por exemplo, se você Você está é, trazendo é muito legal, tá? tá, Porque isso você gera uma receita previsível sim, ali. Né? sim. Você consegue trabalhar com uma venda já pensando antes da instalação do móvel e da compra do móvel. Não, Não, eu só ia comentar que é importante salientar que essa perspectiva é para o investidor. exato, Porque é o que você está dizendo. Quanto mais personalizado for, mais aumenta o custo do móvel em si. Né? exato. E para aqueles cômodos que você estava falando, áreas molhadas, cozinha, né? Às vezes, todos os quartos têm closet. Vai ficar 50, 75 mil? Não, não vai ficar 100% do seu investimento. Esse É. 5% está incluso o quê? Tá Né? incluso o Exato. quê? Exato. Então, o que eu quero dizer? Primeiro, que esse valor de 5% referente ao valor do imóvel é o valor de venda para o cliente final. O investidor, ele tem uma condição especial de fábrica, tá? Porque a fábrica entende que ele vai colocar aquele valor, a gente vai entrar na casa, mobiliar e o cliente final também vai consumir conosco, tá? Uhum. Então, exemplo,
olha, é 5% do valor do investimento, mas nós temos uma tabela diferente para o investidor que vai cair esse valor, tá? O investidor, ele precisa saber o que ele colocou dentro da casa. Não importa se ele pagou um pouco menos porque ele é investidor e ele é nosso parceiro, tá? Então essa tabela é bom ele usar para poder precificar, correto? Correto. É natural isso aí. Então, para você fazer, por exemplo, closet, casal, quarto, casal, todas as áreas molhadas, cozinha, gourmet. E, eventualmente, também fazer armários de closet dos outros quartos, que também é uma coisa importante, tá? Que eu estou fazendo uma conta dentro de uma casa que vocês colocaram closet para os outros quartos. E closet não tem o que fazer, tá? Vai ter que colocar o armário. A parte do quarto ele pode colocar lá, mudar, colocar um metalon, Sim. colocar cor de rosa para menina, colocar. Não tem problema. Agora os quartos. Gera em torno dos R$ 75.000, Sim. tá? Cozinha, espaço gourmet, closet e os E os banheiros. banheiros. Legal. Aí esse closet, claro, ele vai ficar de uma forma mais econômica, mas dá a possibilidade também para o novo proprietário aprimorar. Exemplo, Sim. puxa, o closet está sem Sem portas, portas. mas eu gostaria de pôr reflecta em tudo. Reflecta, só para vocês entenderem, é um vidro refletivo que aumenta um pouco o custo do É. produto. Então, essa é a ideia do investidor. Fazer upgrade. Que Exatamente. legal. A ideia do comprador, normalmente é o dobro do que ele investiu. Tá? Então, 75 vira 150 mil. 150. É. 10% mais ou menos do custo. Se ele 10% for do construir a custo. casa, mais ou menos 10% do custo. Tá? Exatamente. Mais ou menos o novo Porque o céu é o proprietário. limite, né? É o céu é limite, 150 mil. Claro que isso aí tem muita variável. Sim, a Muita. negociação, por exemplo, é uma delas, né? Negociação é uma variável. O tipo de produto que ele vai pôr. Tem cliente que é básico. O que ele quer? Portas em madeira com puxador X. Lógico, amortecedor tem que ter em tudo, mas portas em madeira com amortecedor X em todos os ambientes. Ok. Já tem o cliente que ele quer um negócio mais aprimorado, ele quer se presentear com a casa. Aí ele coloca um provençal, aí ele coloca um vidro, ele coloca um tipo de gaveta Um diferente, tal, um aramado. aramado diferente, gavetas de um modelo lá que você pode colocar todos os acessórios dentro dela, tal. Aí o valor muda um pouco. Mas basicamente a gente consegue fazer uma conta rápida de padaria dessa maneira. E tem acessórios que são mais caros? Bem mais caros? Sim. O que acontece? A caixa do móvel, ela é praticamente igual, universal praticamente, tá? O que vai mudar é a maquiagem. Qual que é o tipo de tamponamento que você vai usar? Eu vou usar um tamponamento de 15, 25, de O que é 40. tamponamento? Isso. Aí é onde que a gente chega agora. É o que envolve o móvel para dar aquele acabamento final, Certo. tá? Então, isso aí faz uma grande diferença. Dentro dos armários, olha, eu vou usar muita corrediça com telescópica, porque minha esposa tem 100 pares de sapato. Vai ter um custo maior. Divisor de joias vai ter um custo maior. Então, essas coisas vão aumentando. Na cozinha, gaveta de alumínio, para poder ter divisões de latas para Tempero. temperos, etc e tal. Custa um pouco mais. Então, tudo isso vai colocando um pouco de custo. Só que tem um detalhe, né? Eu sempre faço analogia a um carro. Você vai comprar um carro, o carro, o primeiro preço que oferece é o carro básico. Aí você chega lá e você vai entendendo que existe o carro básico e existe mais 7 modelos para chegar no top, né? E aí você vai entrando dentro do padrão que você acha mais É. tranquilo. Comprador. Comprador existe os dois também. Existe o básico que fala, olha, é o suficiente que eu quero. E tem aquele que fala, não, eu quero o melhor. O que você pode fazer por mim pelo melhor? A gente vai lutar para que faça o melhor pelo melhor. Sabe? Então, não quer dizer que o que o empreendedor colocar não vai ter o mesmo efeito. Vai ter, ok? Não, perfeito. Eu ia fazer justamente essa pergunta, que é o seguinte: então não quer dizer que aquela casa comprada de um construtor, de um investidor que já está com os móveis planejados feitos, que vai te economizar tempo, foi um móvel planejado mais barato porque tirou qualidade. Não é Não. isso, né? Faltou um pouco mais de maquiagem. É a maquiagem que vai ajudar. Personalização, no caso. Personalização que vai te ajudar. Exemplo, uma coisa super simples, né? Olha, o empreendedor vai colocar um home de TV. Bacana, ele colocou o home de TV ali, mas somente a parte onde vai a TV. O
que a gente faz? Eu quero um painel. A gente põe um painel grande por Uhum. trás, ilumina o painel, coloca nichos, coloca metalão do lado. Mudou totalmente. Perfeito. É o mesmo uso? Claro. Você vai conseguir assistir TV De um jeito de ou um de jeito outro. ou de outro. Mas como empreendedor, a gente entende que ele também não pode colocar um custo muito alto, porque vai afetar muito no custo do produto dele. E na hora da concorrência, ele vai ter que fazer a conta de quem é o corretor que vendeu, que ele tem que pagar, o imposto que ele tem que pagar, o custo do concorrente, porque concorrente é um custo. Uhum. O concorrente vai ter a casa lá do lado da dele e é um custo também. É, Entendeu? Então, todas essas diferenças ele tem que botar na ponta do lápis. Então, com certeza, ele vai deixar uma coisa mais enxuta, mas não quer dizer que esse enxuto vai atrapalhar Seja no uma má desenvolvimento do qualidade. grande projeto dele. falando como arquiteto, eu gosto muito da marcenaria mais minimalista. Sim. Até os puxadores mais simples, né? Lá no nosso rack, lá eu fiz questão de ser o mais simples, que é o mais baratinho, mas não porque era o mais baratinho, claro que eu queria economizar, né? Sim. Mas porque eu acho mais bonito mesmo. Sim. Bem clean, acho uma coisa que não... Mas tem pessoas que preferem o lado funcional, da pega, de puxar, de não esbarrar, ou ser arranhado naquele puxador simples, Sim. um puxador mais redondo, ou embutido em cava. É. Vai muito de pessoa para pessoa. E eu já gosto muito e acredito que não é só o móvel que vai deixar a casa bonita, mas é a composição com todos os outros elementos. Né? Então, quanto mais uma casa para venda a gente trabalhar um móvel, vamos dizer assim, homogêneo, genérico, que não vá criar uma tendência para um estilo de arquitetura melhor. Isso, e agrada a todos, né? O legal é a gente tem bastante expertise nisso, né? Com vocês também. O legal é a gente deixar algo dentro da casa que agrade a todos. Muda tudo, tá? Uhum. Muda tudo. Eu tenho casos aqui que antes da pessoa finalizar a casa, a gente já vendeu. Por conta da ajuda do planejado. Entendeu? Então, a gente tem até. Eu tenho investidor que ele tem até o prazo. Sim. Olha, eu posso te entregar o imóvel a data X e pode confiar que até os 60 dias o imóvel está vendido. Ele não tem o cliente ainda, mas ele sabe que dentro dos 30 eu vou montar e depois mais 30 dias ele já vendeu. Então é importantíssimo Sim. isso, né? E a gente também dá para o empreendedor condições para ele não colocar o dinheiro na ponta, no início. Ele pode colocar no decorrer ou na ponta. Isso é importante. Entendeu? Então, assim, vocês citaram o exemplo de, olha, eu quero pagar em 24 vezes, eu vou pagar até um certo momento, depois o empreendedor. Ok, um ótimo modelo. Tem outros empreendedores que falam, olha, me dá um prazo de 90 dias. Você monta e bate em 90 dias para mim? Sim, então ok, porque dentro desses 90 dias ele sabe que ele vai vender. E a gente dá uma outra oportunidade para o empreendedor. Não vendeu a casa, a gente dá mais um prazo. Porque a nossa ideia é facilitar a vida do empreendedor. É maquiar a casa, deixar a casa de uma forma bonita, personalizar a casa de forma que ele brilhe os olhos do cliente à concorrência que está crua. Você está quase convencendo a gente aqui a colocar os móveis planejados na casa. Se eu estou fazendo bom trabalho? Tá fazendo então um bom trabalho, então né? Tá bom. Ele não veio gravar um podcast, ele veio vender pra gente. Mas, gente, é nítido isso. A casa com móvel planejado ela fica mais quente. Até o cheiro é diferente. Não tem mais o cheiro de obra. É engraçado. Não sei se é porque eu sou apaixonado por isso, mas eu vejo que a casa não tem cheiro de obra mais. Tem aquele cheirinho de casa pronta. Casa pronta já. Só com planejado, hein? Então, assim, a pessoa entra já... Puxa, que legal, que diferente. Abre gaveta. É verdade. A esposa abre gaveta. É impressionante. Ela vai lá, abre as gavetas da cozinha, abre os armários, vai lá direto no closet, enquanto o marido vai lá na área gourmet. Dá uma olhada, puxa, que legal, aqui a churrasqueira. Ele se posiciona, é engraçado isso, até é bacana ver. Ele se posiciona aqui na churrasqueira, como que ele vai olhar, tal, na gaveta, tal. Puxa, e é uma coisa assim que não é fácil de se resolver, né? Não exige tanto trabalho, principalmente porque como a gente está muito envolvido como empresa de planejados nesse negócio, a gente facilita demais a vida do empreendedor. O empreendedor, na verdade, não coloca praticamente... Olha, eu vou te dizer que muitos deles não colocam dinheiro do bolso, porque a gente dá o prazo para que ele faça e assim a gente dá essa oportunidade. Fala, olha, vamos colocar nosso produto lá para abrilhantar o seu imóvel.
né? Sabe uma coisa que eu até tô refletindo com o Caio? O Caio já tinha certeza de fazer a casa já com os móveis, né? Sim. E a minha preocupação, a gente tá em tudo tabulado dos custos, né? Custo de oportunidade, tudo dinheiro corrigido, é diminuir a margem. Então, só que hoje eu tenho um insight que a casa construída é uma e a casa mobiliada é outro produto, né? Então não dá pra gente comparar. Entra numa outra faixa. Exato. Então, por exemplo, essa casa eu vendo por quanto nesse condomínio, nesse loteamento? X. Tá, mas essa casa decorada, já muda. É. Então, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de pesquisa com o comercial, com os corretores. Sim. Porém, se realmente a gente estiver certo nessa construção de raciocínio, quem pega 1 milhão do banco, ele vai pagar, resumidamente, 100 mil ao ano se a casa dele ficar um ano parada. Então, ele tem já menos 100 mil, né? Só que quando você tem uma casa sem estar mobiliada, você tem o valor de venda dela menor. Os 100 mil reais vai representar uma fração proporcionalmente maior. Quando você tem uma casa mobiliada, você vale a pena até esperar. Ó, já estou me antecipando. Porque talvez o valor de venda desse produto vai ser maior. Exato. E proporcionalmente os 100 mil de custo de um ano da casa parada, pensando no pessimista, realista, ele vai ser proporcionalmente menor. Você já inverte mudando o produto. Você transforma esse produto com os móveis. Logo, você que está pensando em comprar uma casa pronta para vir morar no interior, eu tenho que fazer a propaganda da nossa casa. Assista Casa do Arquiteto, Compra e Venda. Essa é a casa que a gente está falando aqui, usando de exemplo, e que vai ter os móveis da Mila. É uma coisa que a gente tem que entender, que qualquer comprador vai investir esse valor para poder entrar na casa. Não tem o que fazer. É isso. É mesmo que comprar um carro sem banco. É isso. Como que eu vou dirigir esse carro? Eu preciso ter o banco para dirigir. Essa comparação ajuda ao empreendedor a mostrar para o cliente que ele vai precisar não ter o que fazer. Agora, é claro, dentro do que o que a gente faz como empreendedor, a gente facilita muito a vida do empresário, de quem está investindo na casa, para que ele também tenha um custo menor do que o padrão. Eu acho que esse é o ponto. Para o investidor, ele tem que equilibrar a balança. Isso. Então, por exemplo, nessa casa, a gente tem vários painéis que fazem a sala, que é um espaço super importante da casa. E esse eu tenho dúvida. Sim, será que a gente já investe nesse painel? Concordo. Porque ele representa um custo alto dos móveis planejados, mas também vai representar uma estética final completamente diferente para casa. Então, quanto vale a pena? É esse a balança que a gente está tentando equilibrar aí agora. Existe uma outra chavinha aí que a gente, tirando o crachá de vendedor, né? O que é legal? Você colocar, padronizar a casa. Tá dentro do custo. Ok, então vamos colocar painel. Fabiano, o que você pode fazer para melhorar isso aí? A gente enxuga, porque a gente quer deixar a casa mais atrativa possível. Legal. Sim. Fugir um pouco de custo, render. Deixa a casa lá, mobilia, olha aqui. Aí você vem e apresenta um book para o cliente. Olha aqui o render, dá uma olhada. O cara vai olhar. Total. Vai olhar. Vai fala, puxa, é só a gente... Você vende depois. Só por painel, ô Fabiano, né? Não, total. Entendeu? Eu até ia comentar com você pra gente mandar imprimir um book da casa com todos os projetos e tal, e deixar lá. Porque daí o corretor que levar o cliente vai... Ele já olha lá com um papel, tipo aquele de álbum, gramatura lindo, pesada. Você abre assim, impõe. E a pessoa já tá dentro da casa. Não tá o cru. Porque assim, tem uma questão também da percepção. Você entra numa casa, pode ser com book, tudo cru, é complicado, tá? Ele olhar debaixo da pia, ver sifão e tal. Não dá uma impressão legal. Mas quando o caminho já tá aberto... Sim, faltando só o painel, né? É muito mais fácil. Total. Nossa, até arrepia. Igual comprar carro velho. A gente foi comprar o Fusca, né? Sim. Daí pesquisando lá, vários Fuscas bonitos. Tinha até um Itamar na época, 25 mil, 30 mil. Daí a gente achou lá um de 10 mil, lá tava redondinho, manual, chave reserva, filezinho, putz, já tira a placa preta na hora. Só que daí você pega um carro que não tá acabado,
Você coloca mais 15, mais 20, acaba ficando igual. fica igual. Exato. E daí você fica perde igual. tempo na funilaria. E é o tempo. Sem curtir o carro. Você percebe que o tempo é perigoso nesse caso? Exatamente. Existe uma conta que você fala, puxa, pego desse jeito e deixo pronta a casa, ou eu já pego a casa pronta? Meu, são 90 dias que eu estou ganhando aqui, são 90 dias de aluguel que eu posso estar economizando, ou 90 dias que eu posso estar vendendo a minha casa, ou 90 dias que eu já posso ter mudado, já resolvi a questão de escola de criança, já não vou ficar assim alheio aqui dentro, porque assim, o que a gente preserva? A família, né? Que legal. É a família. Eu quero dar o conforto para minha família, não é isso? Ó, investidor que está assistindo esse vídeo, a gente tem que pensar muito com essa cabeça de quem vai comprar, porque é uma trava. Quando a gente vai vender, é uma trava. Tem que pensar muito com a cabeça do cliente. E ele pagar o tempo faz com que a casa, que você coloque um valor maior, ela seja muito barata ainda para o cliente. Sim. E tem um último que eu ia falar. Bom, falei, vou só reforçar. O tempo é ruim, porque o custo vai ser igual. É exemplo do carro. Você demorou 2 anos para reformar o Fusca. Se você tivesse comprado um de 25 lá no início, seria os mesmos 25 mil. Economiza tempo. Economizou 2 anos para poder curtir o Tempo Fusca, e dor né? de cabeça. E o duro que é o seguinte, às vezes chegou o final dos 2 anos, você já cansou. Acho que eu não quero mais Aí Fusca. vende o Fusca pro amigo. Eu não quero mais Fusca. Você entende, cara? Que coisa engraçada. Mas eu falo pro Caio que tudo é laboratório. Então, exato, o Fusca foi um aprendizado grande, claro. né? Hoje eu já olho os carros mais bem acabados, então eu falo, tá barato, porque vai economizar tempo. O que a gente tá fazendo é um laboratório, construir essa casa, não é que a gente, nossa, Guedes Bissola é investidora, não. A gente faz o que a gente vende. E sempre foi, né? Acho que desde a primeira casinha que a gente fez, foi um laboratório, porque quando a gente pôs pra alugar, a gente falou, e aí, vamos por móvel planejado ou não? E aí a Milan fez os móveis planejados e alugou Não esquentou o lugar, né? Não esfriou alugou o lugar. sim. Foi coisa de semanas depois que tava com os móveis rápido. planejados. Isso é verdade. É outra realidade, outra vida. O locatário, né? Sim. Ele também quer pronto. Eu me lembro que eu cheguei em Sorocaba em 2009 eu cheguei em Sorocaba. Rodei para ver alguns apartamentos. Eu achei um pronto. Mas não tive a menor dúvida. Mas o custo é maior do aluguel. Mas o que é um custo para um lugar que você não tem móvel nenhum? Sem sombra de dúvidas. Sabe? Eu cheguei com a mala, escova de dente, e eu comprei uma cama e com colchão e coloquei lá. Acabou. Coloquei uma geladeirinha e tal. E aí, isso aí facilitou muito a minha vida, né? E facilita a vida de todos. Então, para alocação também é super importante. Botar os móveis bem de uma forma igual a da tua casa lá. Eu não me lembro do período que vocês têm a casa ela ter ficado parada. Não ficou. Deslocou, ficou o primeiro inquilino 1 ano, deslocou acho que nem 2 meses, um mês, a gente 2 faz meses. uma conta rápida e básica, tá? Nós sabemos o custo que vocês tiveram naquela casa. 10 meses de aluguel, pagou a casa, certo? A casa não ficou um mês parada. Você imagina se essa casa ficasse 1 ano parada? Não tinha nem móvel e nem estava alugado. A gente fala que, nesse raciocínio, a gente ganhou o móvel. Exato. Exato, porque casa vazia também tem delay. Entre um e o outro, e ninguém faz essa conta. Por exemplo, eu tenho um apartamento que está parado, já acabei de me lembrar, que eu vou ter que mobiliar ele agora. Porque ele ficou vazio um tempo, ficou alugado um tempo, e já tem pelo menos 4 meses agora que eu estou fazendo conta aqui, conversando com vocês, que ele está parado. Porque eu esqueci que existe um móvel planejado e eu preciso colocar lá. Você percebe? É engraçado Fabiano, isso aí. Excelente papo, até caminhando já pro fim aqui, mas eu queria pontuar o seguinte, né, que toda essa expertise que você tem, que você nos trouxe, inclusive, nos ensinou, que a gente aprendeu muita coisa com você, e toda essa forma de facilitar e negociação que você oferece para os seus clientes, tem muito a ver com a sua história pessoal também e com outros tipos de facilitação que você faz para outros empreendimentos, por exemplo, para incorporadoras. Eu sei que você também tem essa experiência de longa data, né? E aí no cliente final isso se traduz em muito benefício, né? Sim. Vai ser um podcast novo de novo, que a gente começar com essa parte de investimento, de
planejados versus incorporadora, né? Porque, assim, foi uma coisa que sempre me ajudou muito, ajudou na captação de clientes, ajudou na experiência com incorporadoras. Isso aí me ajudou muito, ajuda até hoje. Eu tenho mais histórias lindas com empreendimentos, é muito bacana. Agora, eu digo o seguinte, estar próximo de alguém que vai ajudar a facilitar a sua vida é sempre bom. Não digo só em planejados, mas num tudo, né? Num todo. Olha, eu estou próximo do Fabiano, vou dar o meu exemplo, né? Estou próximo do Fabiano, porque o Fabiano consegue facilitar minha vida em algumas coisas, claro, mais a nossa amizade, claro que não tem preço, mas eu digo, na parte comercial, é legal. É Sim. legal conversar, sempre trocar uma ideia. Olha, o que a gente faz aqui? Olha, o que a gente faz aqui? Por quê? A pessoa que trabalha para facilitar a vida do outro, ele também vai ter a contrapartida. Sim. Comercialmente, eu facilitando sua vida lá no empreendimento que vocês estão com a casa Sim. praticamente no final, vai facilitar a vida de vocês, ok? Mas a minha também. E aí começa a virar essa troca, Perfeito. não é? É isso. Eu falo para todos os investidores, construtores que fazem projeto com a gente que a nossa intenção é que ele venda rápido. Isso, Então, assim, a opa! gente dá um suporte de produto, assim, a gente se dedica muito como se a casa fosse nossa. Não só no projeto, mas de entender quem que vai ser esse cliente que vai comprar. Eu vejo que você faz a mesma coisa com os móveis planejados. E a gente aprova disso porque é o bate-papo que a gente tem. Não é uma coisa, quero só vender. Vamos entender, porque quanto mais rápido a gente vender, mais a gente vai comprar de você também. Isso. E tem uma última coisa que eu posso dizer, se vocês me dão a Diga. oportunidade. Por exemplo, existe dentro de um condomínio, a Flávia, minha esposa, falou assim, nossa, mas essa casa é bonita, né? Falei, é da Gales Bissoli. Vocês percebem que tudo que você, como eu posso te dizer, capricha no visual, no operacional, no funcional, isso aí se estende por muitos e muitos e muitos e muitos clientes. Sim. A é sua verdade. casa, que foi feita por vocês, do cliente X, que hora eu passo lá e eu recebi um elogio, que eu recebi um elogio por vocês, eu já falei de quem que era. Sim. Entendeu? Então criou na pessoa uma ideia, falou, mas que casa linda. A Guedes Bissoli está relacionada à casa linda lá daquele condomínio. Que legal, Olha que cara. coisa legal. Sim. Né? Então, tudo isso aí é facilitação, né? Sim. É. Sim. Tudo que você consegue ajudar ao outro a fazer, está facilitando. Muito bem. Que lindo, né? Pessoas precisam de pessoas, né? Oi, É isso. exatamente. E linkando o Guedes Bissoli, vai linkar com a Milan, que vai linkar com... Todos Isso, os então pro fornecedores. incorporador que a gente fez uma pincelada aqui nesse podcast, ele está assistindo até agora, como que ele pode te localizar? Redes sociais? Isso. Milan Planejados, né? Por favor, entrem lá. Pode entrar em contato também com a Guedes Bissoli, que eles têm todo o nosso escopo. Pode chamar eles no Instagram. Por favor, Boa. passem o contato da Milan aqui, que a gente também, eles já passam. O meu contato direto também, se precisar. A gente está sempre pronto para fazer o melhor para todos. Isso aí. Boa. Obrigado. Obrigado. Mais mano. uma Eu vez. agradeço. Que Valeu. incrível. Eu agradeço. É o nosso último do Vamos ano. ter que né? negociar esses caramba, móveis tem uma planejados venda aí, ó. saindo. Último do semestre, o ano não acabou ainda, né? Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Até Valeu, mais. Até a tchau, próxima. Tchau, pessoal.